Esse vídeo é o guia mais completo da história da Qi'ra que você vai encontrar. A Qi'ra foi introduzida no filme Han Solo, uma história Star Wars, e ficou quase 2 anos sem aparecer na saga. Mas agora a Lucasfilm começou a ter uma série inteira de quadrinhos sobre a personagem, chamado de Reinado Escarlate. Oi, eu sou o Gui e você está no Fatos Star Wars. Vou te contar hoje a história inteirinha da Qi'ra, uma personagem que, apesar de não parecer, é muito profunda e nos gera uma reflexão importante. Até que ponto ela comete os crimes que cometeu por sobrevivência e necessidade, e em que momento a culpa passa a ser mais dela do que do cenário caótico que formou a sua mente e a sua forma de pensar. Fica aí a pergunta para você tirar sua conclusão durante o vídeo. Qi'ra nasceu em Corellia, no ano de 31 antes da Batalha de Yavin. Quem são seus pais não foi revelado, mas pelo fato dela ter passado sua adolescência na rua, podemos dizer que eles não foram muito presentes na vida dela. Com 18 anos, Qi'ra fazia parte dos Vermes Brancos, uma gangue de ladrões composta por fugitivos da lei que vivia sob a proteção de Lady Proxima. Nessa época, ela pensava apenas em sobreviver, mesmo que para isso ela precisasse omitir a si mesma e engolir o sofrimento alheio como se fosse algo completamente comum. Sendo membro desse grupo, ela conheceu alguém que mudaria seu destino mais de uma vez. Seu nome é Han Solo. Os dois estavam na mesma situação em Corellia, se apaixonaram e começaram a namorar. O problema é que Han era do tipo encrenqueiro, enquanto Qi'ra era tão focada que foi promovida a uma espécie de subchefe dos ladrões. Apesar disso, eles alimentavam um sonho em comum, poderem ter sua própria nave e viajarem a galáxia juntos. E esse sonho ia custar caro. Um dia, Solo apareceu com um frasco que continha coaxium refinado, um hipercombustível valioso que, mesmo em uma quantidade pequena, valia o suficiente para tirar os dois daquele fim de mundo e os levar até um lugar onde poderiam recomeçar. Acontece que o produto não deveria ser deles, mas sim de Proxima, que eu garanto que não ia querer abrir mão. Para esse momento, Qi'ra já tinha preparado 5 planos diferentes em sua cabeça, um para cada situação que ela conseguia imaginar. Perceba que desde essa época, ela já se mostrava uma ótima estrategista, o que foi reforçado até pela própria Proxima. Depois de uma enorme confusão, onde Proxima até tenta convencer ela a não jogar tudo fora pelo Han Solo, os dois fugiram do abrigo dos Vermes Brancos, mas foram perseguidos incansavelmente pelos capatazes da gangue. Eles têm uma cena à la Velozes e Furiosos e conseguem chegar até um espaçoporto comandado pelo Império. O plano era simples: entrar na fila de embarque, subornar a guarda com o coaxium e dar adeus ao mundo do crime. Mas nem tudo aconteceu como eles queriam. Até a parte do suborno, tudo certo. O problema foi que quando estavam passando pelo portão, Qi'ra foi agarrada por um dos guardas de Proxima. Ela gritou para Han Solo fugir sem ela, mas ele promete conseguir uma nave e voltar para salvá-la. Aqui começa uma tempestade que criaria as correntes que condenariam ela a uma vida no submundo. Você pode imaginar que Lady Proxima ficou muito descontente com o problemão que Qi'ra se tornou, e de fato ela não gostou nadinha. Aliás, ela odiou tanto que decidiu vendê-la como escrava. E é aí que o comerciante de escravos Sarkin Eneb entra na história. Ele a comprou para depois revendê-la. Não demorou muito e Dryden Voss, líder de um dos maiores sindicatos do crime da galáxia, viu alguma coisa nela e a comprou. Esse sindicato era a Aurora Escarlate. Por um ano, sua vida foi um inferno. Seu lar passou a ser uma cela no iate estelar do Voss. Ela tentou fugir inúmeras vezes e, por mais que ela falhasse, nada bateria sua ânsia por liberdade. Uma noite, ela conseguiu matar o guarda e correr até as cápsulas de fuga da nave. O que ela não contava era com o próprio Dryden que estava lá esperando por ela. Ele perguntou o que ela queria e Qi'ra logicamente respondeu liberdade. Voss retrucou dizendo que ela nunca teria liberdade. Ou ela estaria com a Aurora Escarlate, ou ela estaria morta. Ele ainda disse que ela poderia ter tudo do mais fino se trabalhasse com ele, que ela tinha potencial, mas que para conseguir tudo isso, teria que jurar lealdade absoluta. E lembra que eu falei que a Qi'ra cresceu pensando apenas em sobreviver? Foi esse instinto que fez ela aceitar a proposta dele e se juntar à Aurora Escarlate.
Agora parte do sindicato, Kira foi treinada por Dryden Voss na forma de combate corpo a corpo Teräskäsi, que tinha como objetivo lutar contra os Jedi e outros usuários da força. A questão que fica é, quem treinou Dryden em Teräskäsi? Você vai descobrir mais pra frente no vídeo. Sabendo lutar, Kira teve sua primeira missão, localizar e executar Sarkin Eneb, o traficante de escravos que a tinha vendido. Missão que ela cumpre sem dificuldade. Kira subiu rapidamente na hierarquia da Aurora e se tornou a tenente mais confiável e braço direito de Dryden. Um certo dia, em uma festa dada por Voss em seu iate, ela se reencontrou com Han Solo. Han estava lá para cumprir uma missão e conseguir dinheiro suficiente para comprar uma nave e voltar para Corellia para buscá-la. Ele estranhou o porquê dela estar ali e perguntou como ela escapou, e ela disse que não tinha escapado. Apesar dela viver no luxo, ela ainda estava presa à Aurora Escarlate e devia lealdade absoluta ao sindicato. Solo estava trabalhando com o contrabandista Tobias Beckett e com o Wookiee Chewbacca. O problema é que Beckett estava com grandes problemas e que o pescoço dele estava em perigo. Eles vão até a sala de Dryden e, para salvar a vida do ex-amante, Kira se mete em uma missão onde teriam que roubar e transportar coaxium não refinado, que é extremamente volátil e altamente explosivo, pelo percurso de Kessel em uma velocidade muito alta. Para conseguirem isso, eles precisavam de uma nave extraordinariamente rápida, e é aí que o apostador Lando Calrissian e seu androide L3-37, junto com a Millennium Falcon, entram na jogada. Eles atacam a mina de especiarias do sindicato Pike em Kessel, acabam causando uma rebelião de androides e Wookiees, e Kira tem até sua chance de colocar a Teräskäsi em prática. Apesar de tudo, L3-37 leva um tiro no meio da confusão e acaba sendo destruída. Na tentativa de salvá-la, Lando também toma um tiro no ombro. Mesmo assim, o grupo consegue fugir, tendo L3 como a única fatalidade. Agora, com o carregamento de coaxium não refinado a bordo, o tempo era contado até uma antiga refinaria no planeta Savarin. Mas no meio do caminho, eles encontraram mais problemas. O Império ficou sabendo da confusão com os Pikes e enviou um enorme destroyer imperial para o percurso de Kessel. Para conseguirem sair dessa enrascada, a Falcon, sob o comando de Han, desviou da rota e entrou no turbilhão Akadesi, uma enorme nuvem de gás interestelar, carbono sólido, blocos de gelo e, mais perigoso ainda, o desconhecido. Para você se situar, dá uma olhada nesse mapa. A rota em azul escuro é o que deveria ser feito. Passar pela área em azul claro era praticamente suicídio. Mas, para conseguirem salvar a carga e evitar que o Dryden matasse todos eles teriam que tentar a rota em laranja. O que o grupo não esperava é que eles iriam encontrar uma Suma Verminoth, uma espécie de minhoca gigante que respirava vácuo e que vivia no turbilhão. Na tentativa de fugir do verme, a Falcon foi puxada para dentro de uma zona gravitacional, tipo um buraco negro. Tudo parecia perdido e a morte era quase certa, mas eles tiveram uma ideia genial. Injetaram uma fração do coaxium que eles acabaram de roubar nos motores da nave, o que fez com que ela entrasse em uma espécie de turbo, que tirou eles de lá e fez com que eles completassem o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs. Com muito custo e com a nave quase destruída, eles conseguem chegar à velha refinaria no planeta Savarin. Lá começa o processo de refino do coaxium. Han começa a pensar em o que faria com sua parte do dinheiro, mas logicamente seus planos incluíam Kira. Ela, por outro lado, sabia que Solo sonhava com o impossível e que ele não tinha ideia do enorme buraco em que ela tinha se metido, um caminho sem volta. No fim, ela decide não falar nada. Em meio a essa conversa, eles são cercados pelos Cloud Riders, um grupo de guerrilheiros comandados por Enfys Nest. Ela então explicou que rouba carregamentos de coaxium para combater as atrocidades cometidas pela Aurora Escarlate e pelos 5 sindicatos. Ouvindo isso, Kira logo esconde a marca em seu braço que simbolizava sua lealdade. Então Han Solo decidiu criar um plano para entregar o hipercombustível aos rebeldes e enganar Dryden. A partir de agora, começa uma explosiva sequência de traições e contra-traições. Eles vão até o iate estelar, mas descobrem que Beckett havia entregado o plano. O produto era falso e o verdadeiro estava com Enfys Nest. Voss ficou desapontado ao ver que Kira o havia traído. Os capangas dele cercaram os Cloud Riders,
mas descobriram que, na verdade, o Coaxium não estava com eles. Isso mesmo, o produto real estava na nave, junto com Han, Chewie, Beckett, Kira e Dryden. Sendo o único com o blaster na mão, Beckett rende todo mundo, pega o Coaxium e leva Chewbacca como refém. Han, Kira e Vos agora estão sozinhos. Solo e Dryden começam a brigar, mas Kira intervém e rende Han Solo. Apontando uma arma para ele, ela diz que foi ensinada a ver a fraqueza das pessoas, e que ela era a dele. Acontece que essa frase não era direcionada ao Han, mas sim ao Dryden Vos. Ela vira e o acerta no peito, matando o líder da Aurora Escarlate. Agora os dois estão sozinhos. Eles se beijam e por um momento ela vê um futuro para eles. Juntos, viajando a galáxia em sua própria nave, assim como sonhavam lá em Corellia. Han depois sai de cena para salvar Chewbacca, que tinha sido levado por Beckett. Assim que ele sai da sala, o sorriso de Kira se desfaz. Ela tira das mãos de Dryden um anel de Aurodium que cabia perfeitamente em um local na mesa dele. Ela usa o anel e um comunicador holográfico é ativado. Lá, na frente dela, aparece o verdadeiro líder da Aurora Escarlate. Ela só tinha visto ele apenas uma vez, e foi uma experiência assustadora. Kira informa a morte de Vos e diz que ele foi morto por Tobias Beckett, que também havia roubado o carregamento de Coaxium. A pessoa do outro lado do holograma era Maul, e ele usou a força para trazer até ele um sabre de luz. Ela então entendeu, finalmente, de onde Dryden havia aprendido a lutar o Terascase. Ele diz para que ela tome controle dos territórios de Vos e que fosse até ele em Dathomir. Ela liga os motores da nave e vai. Enquanto o iate ganhava altitude, Kira viu Han Solo por um momento e tentou passar todos os sentimentos que passavam por ela naquele instante em uma única expressão. Depois disso, eles não voltariam a se ver em uma situação normal. Talvez você esteja se perguntando por que ela fez isso, afinal agora ela estava livre e não precisava mais servir a ninguém. Mas você lembra quando Dryden a recrutou e ela disse que queria liberdade? Pois bem, ela julgou que nunca teve tanta liberdade e tanto poder quanto agora, e ela preferia isso mesmo que tivesse que ser subordinada de mais uma pessoa. Para ela, a galáxia não era um jogo sobre ganhar, mas sim sobre ficar de pé o maior tempo possível. A partir daqui, todos começam a chamá-la de Lady Kira, uma vez que ela é a líder da Aurora. Durante sua liderança, a Aurora Escarlate passou por um grande declínio, mas não por culpa dela em específico, e sim de Maul. Ele ficou preso e incomunicável no planeta Malachor e depois morreu em Tatooine. O sindicato passou a ser destruído pelos seus rivais, mas Kira conseguiu sobreviver. Apesar disso, antes de sumir, Maul contou uma coisinha ou outra pra ela, mas depois eu te digo o que. Quando Han Solo foi congelado em Carbonita, Kira achou que era o momento perfeito para anunciar o retorno da Aurora Escarlate. Sua missão não era mais a mesma. Agora, secretamente ela queria matar o Imperador Palpatine e Darth Vader, mas o porquê você só vai entender mais tarde. Han atualmente era um herói da rebelião e um contrabandista com desavenças em quase todos os sindicatos do crime. A peça perfeita para chamar a atenção. Agora, Kira tem duas assistentes, Margo e Trinia. O primeiro passo foi de Margo, que liderou a missão que roubou Han Solo congelado da clínica do Dr. Ragon, onde Boba Fett o tinha deixado. O segundo foi de Kira, que gravou mensagens para a maioria dos líderes do submundo. Nelas, usando um capuz, ela os convidou a uma festa em sua nave, a Vermilion, no planeta Jakara. Apesar disso, ela fez questão de que a agente rebelde Amilyn Holdo recebesse a informação de que o encontro aconteceria, já que no fundo ela queria que Han Solo voltasse para os rebeldes. Mesmo assim, Kira julgava que seus planos e objetivos eram superiores à vida de Han, e que por isso ela o usaria para chamar atenção. No começo do vídeo eu disse que Han Solo tinha prometido voltar para salvar Kira em Corellia. Pois é, de acordo com Kira, agora ele estava de fato tendo uma chance de salvá-la. Na noite da festa, líderes de praticamente todos os sindicatos se reuniram no saguão da Vermilion. Os Hutts, os Pikes, o Sol Negro e até mesmo o Império estavam lá. Dentre os Hutts estava Boku, um membro do Conselho Hutt que estava impaciente e se sentindo desacatado por não ter maior destaque no evento. Lembre-se dele, porque vai ser importante no futuro. Além da alta classe do crime na galáxia, estavam escondidos Leia, Chewbacca e Lando, que vieram resgatar Han. Doutora Aphra e Sana Starros, que estavam lá também para tentar ajudar o Solo, e o Boba Fett,
que tentava recuperar o contrabandista porque Jabba tinha colocado um preço enorme na sua cabeça depois de ter perdido a recompensa. A nave estava extremamente luxuosa, parecia que a Aurora Escarlate estava tão rica quanto antes. Com um elenco desse tamanho por perto, era só questão de tempo até uma confusão explodir. Qi'ra se apresentou a todos, anunciou o retorno da Aurora Escarlate e disse que daria uma prova do que eles conseguiam fazer. Ela disse que havia um homem que provavelmente devia créditos a todos que estavam ali e que muitos adorariam ver morto, mas que de alguma forma sempre conseguia escapar. Qi'ra completou dizendo que a Aurora Escarlate havia conseguido fazer o que ninguém mais conseguiu: capturar o Capitão Han Solo. Depois ela começou um leilão, onde os sindicatos poderiam brigar para ter Han Solo em carbonita. A desculpa foi forte, mas terminou com Jabba oferecendo 1 milhão de créditos, 2 vezes a mais que a oferta anterior. Quando Jabba estava prestes a deixar a Vermilion, o inesperado aconteceu. Darth Vader invade a festa e diz que Solo pertence a ele. Qi'ra decide não se envolver na história, então o Hutt e o Lord Sith entram em uma discussão que terminou com uma vitória do Império. E lembra que eu te disse que o Maul tinha ensinado para Qi'ra uma coisinha ou outra? Pois é, uma delas era como lutar contra um Sith. Ela diz a Vader que não se importa com quem vai levar Solo, desde que pague a ela o valor acordado. Vader se nega, mas ela retruca com uma nova provocação. Ela pergunta se o Império é muito pobre ou se é só pão duro mesmo. Vader se irrita e liga seu sabre de luz. Qi'ra não se intimida, saca um par de lâminas e diz que nem todos têm medo dele. Os dois começam a lutar e Vader rapidamente reconhece a Terazkazi. Qi'ra até consegue acertar um golpe no braço de Vader, mas praticamente não causou dano. Ele perguntou quem a ensinou a lutar e ela prefere o mistério, respondendo que era alguém que conhecia um pouco sobre ele e sobre o mestre dele. Apesar de tudo, Vader diz que ela não tem a força e que por isso o treinamento dela não poderia salvá-la. Ele enforca Qi'ra com a força, mas ela ainda tem uma carta na manga. Qi'ra abre um compartimento secreto na empunhadura de sua lâmina e pequenas granadas caem. Antes de serem jogados para longe, Vader diz que essa era uma tentativa inútil. Qi'ra claramente se abalou com as palavras de Vader, uma vez que ela tinha continuado por tanto tempo na Aurora Escarlate em busca de poder. Desestabilizada mentalmente, Qi'ra grita que nada sobre ela era inútil, absolutamente nada. Ele responde ainda mais forte, dizendo que talvez no mundo dela, porque no dele ela mal existia. A troca de farpas se encerrou com Boba Fett tentando dar um tiro na cabeça de Vader à distância. Ele reflete o tiro, libera seu ódio e usa a força para jogar todos ao seu redor para longe. Qi'ra sai voando e se choca contra o Han Solo em carbonita. Enquanto isso, o Lord Sith saiu matando cada um dos que estavam lá, um por um. Qi'ra não tem escolha a não ser se render, mas Vader está decidido a matá-la. Ela só consegue sair dessa com vida porque Luke Skywalker chegou em Jakara e Vader sentiu sua presença. Enquanto o Sith está distraído com Luke, Margo ajuda Qi'ra a sair dali. Ela admite que estava muito confiante quando o assunto era o Lord Sith. Mesmo assim, ela consegue tirar leite de pedra. Agora, todos viram sua luta com Vader e entenderam que a Aurora Escarlate não se dobraria nem diante ao maior guerreiro do Império. E se lembra do Boku, o Hutt? Então, ele na verdade é um agente da Aurora Escarlate no Conselho Hutt, encarregado a ajudar a criar uma desordem no submundo. Ele reúne uma quantidade enorme de naves e faz uma insurgência contra o Império. As ações dele depois levariam Vader a exterminar todo o Conselho Hutt. Em meio a essa confusão, Leia e Lando conseguem chegar até Han Solo, mas uma explosão joga o contrabandista no mar. Boba Fett consegue recuperar o corpo dele, mas sem os rebeldes saberem. Para eles, Han Solo estava morto. Enquanto isso, Qi'ra acompanhava a batalha de longe, de dentro da Vermilion. Lá, ela consegue aliados no clã Unbroken, onde Vucora recebe um presente misterioso dela que a ajudaria a tomar o controle do clã. Um pouco mais tarde, ela reúne seus aliados e diz que a Aurora havia chegado e que o verdadeiro trabalho começava agora. Desde o capítulo 4 desse vídeo, estávamos falando da série Guerra dos Caçadores de Recompensa. Agora, entraremos nas últimas HQs e depois no Reinado Escarlate, que é a continuação da Guerra dos Caçadores. Em 2022, acontecerá o fim do Reinado Escarlate e o começo da terceira e última parte,
chamada de o Império Oculto. Mas calma que ainda tem coisa na história da Kira. Pouco tempo depois, Kira desativou o Hyperdrive e interceptou a Millennium Falcon. Dentro da nave estavam Leia, Lando e Chewie. Kira disse que gostaria de conversar a bordo da Falcon e que entraria desarmada. Leia de início se recusa, mas acaba cedendo quando Kira diz que as duas já amaram o mesmo homem. Ela entra a bordo da Falcon carregando apenas uma garrafa de Flame Out, uma bebida coreliana, e um datacard que reativaria o Hyperdrive da nave. Ela diz que com isso, eles poderiam fazer o que quisessem, até mesmo levar ela para ser julgada pelos rebeldes. Apesar disso, ela queria conversar a sós com Leia. Lando se preocupa e avisa a Leia de que Kira poderia matá-la mesmo sem armas, e lembra de que ela conseguiu aguentar uma luta contra Darth Vader mesmo que por alguns minutos. Um grande feito. Kira diz que fez tudo o que podia para ajudar os rebeldes a salvarem Solo, desde distrair Vader, incentivar Boku a atacar o Império e facilitar a entrada deles no Destroyer de Darth Vader. Ainda não convencida, Leia diz que ela poderia ter simplesmente entregado Han à rebelião sem todo o teatro, mas Kira pergunta o que ela teria ganhado com isso. Ela segue explicando que Solo era uma grande oportunidade e que os objetivos dela vinham em primeiro lugar. E ainda concluiu explicando que, ao contrário dela, que inspirava as pessoas, ela precisava manipular as pessoas para conseguir o que queria. Para reforçar que esperava que as coisas fossem diferentes, Kira contou uma história da época em que vivia com Han em Corellia. Um grupo de crianças mais velhas estavam espancando um garotinho mais novo. Lá, isso não era incomum e talvez nem tivesse um motivo para estar acontecendo. Então, Han deu um passo à frente e tomou a briga por ele. Ele quase morreu, mas depois disse que o problema da galáxia é que ninguém ajuda ninguém a não ser que ganhe algo em troca. Nem mesmo Kira, que não ajudou ele na briga. Depois dessa comovente história, Leia ligou um comunicador e pediu para Chewie trazer um par de algemas, porque eles levariam Kira para ser julgada no tribunal da Aliança Rebelde. Quando ela termina, Kira adiciona uma última coisa à conversa. Han Solo não estava morto. Ela contou que ele tinha caído, mas que Boba Fett conseguiu salvar o bloco de carbonita e que o tinha vendido a Jabba. Para se safar da prisão, Kira oferece os recursos e contatos da Aurora quando chegasse a hora de salvar Han do palácio, mas que não conseguiria fazer isso se tivesse uma cela rebelde. Com isso, Leia deixa que ela embarque na Vermilion e as duas partem caminhos. Aqui entramos de fato no Reinado Escarlate. A história é narrada por uma aliada misteriosa de Kira que chama a si mesma de a Arquivista e tem uma bola de cristal. Ela diz que Kira conseguiu tantos aliados poderosos porque deu a eles um propósito, uma ambição, um sonho de tornar a galáxia um lugar diferente. Quando estava com todas as cartas nas mãos e as armas apontadas, Kira juntou todos, os Cavaleiros de Ren, Sha na Te-Cha e seu grupo de órfãos, Margo e Trínia, suas assistentes, Otid Bestum, Death Stick e, claro, ela mesma, a Arquivista. Kira explicou a eles que poucas pessoas entendiam a verdadeira natureza da galáxia, que ela era como uma prisão, que todos os habitantes eram prisioneiros, que a culpa disso era do Sith. Ela disse que conheceu a história do Sith por causa da pessoa que comandava a Aurora antes dela, Maul. Maul havia aprendido com Darth Sidious que sempre haviam dois Sith, entendido seus mistérios e suas ambições. Kira contou que Maul foi usado e descartado pelo Imperador, assim como muitos dos que estavam presentes ali. Ela continuou dizendo que a estrutura normal de poder da galáxia deveria ser como várias montanhas, onde todos estão livres para escalarem até onde conseguirem, mas que com o Sith ela se torna uma pirâmide, onde alguém no topo consegue destruir qualquer um que tente chegar perto. Portanto, Darth Sidious era a única pessoa verdadeiramente livre na galáxia. Agora, com a fé dos seus seguidores renovada, Kira se encontra com Lord Guilty, líder do Sindicato do Sol Negro. Ela explica todo o conflito que ela criou com os Hutts e sugere que o Sol Negro estreitasse suas relações com o Império. Ao mesmo tempo, Margo e Trínia falavam a mesma coisa com os Pikes e com Papa Thorin. Ela diz que se os Imperiais forem buscar uma nova aliança no mundo do crime, a Aurora Escarlate não entraria no jogo. Simultaneamente, os órfãos atacaram diversas fortalezas dos sindicatos do crime, sem deixar sobreviventes, sem deixar pistas. Com isso, eles criaram um clima de guerra entre os sindicatos, uma vez que ninguém sabe quem atacou quem
é todo mundo contra todo mundo. E assim, forjando alianças e dizendo que não estão querendo disputar o poder, eles também fragilizaram todos os inimigos e criaram a situação perfeita para uma nova ascensão da Aurora Escarlate. Agora, adivinhe quem não ficou contente com alguém mexendo os palitinhos no submundo? O Palpatine. E ele tomará uma atitude. Por ora, os Cavaleiros de Ren se preparam para atacar o castelo de Darth Vader em Mustafar, o Tid Bestun está à procura de Exegol, Deathstick se prepara para matar um alvo que muitos se negariam, mas ela não, e a arquivista ficou encarregada de pesquisar sobre os Jedi sobreviventes. Se eles não servirem como aliados, serviriam como isca. Qi'ra, por sua vez, se prepara para entrar em contato novamente com Leia, para colocar a Aliança Rebelde na brincadeira, eles querendo ou não. A HQ termina com a arquivista dizendo que essa era a queda da Aurora Escarlate e que essa história era uma tragédia. Aqui, tudo o que sabemos da Qi'ra chega ao fim. Os quadrinhos do Reinado Escarlate estão em hiato e voltam a ser publicados no início de fevereiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, considere deixar uma curtida e se não quiser perder outras histórias como essa, se inscreva no canal. Qi'ra é uma personagem muito mais profunda que a maioria imagina e que tem um potencial enorme a ser explorado. Eu espero poder te ver no próximo vídeo e que a força esteja com você.